Imagine um cenário de guerra, não uma guerra qualquer, mas uma batalha espiritual travada todos os dias, em silêncio, nos corações, nas mentes e nas almas. De um lado, forças sombrias, antigas, silenciosas e astutas. Do outro, uma promessa, uma declaração feita por Jesus Cristo há mais de 2000 anos. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nudo. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Estaríamos diante de uma metáfora, uma advertência ou uma profecia poderosa que ainda ecoa com força em nossos dias? Prepare-se, porque o que vamos revelar neste vídeo pode mudar a forma como você enxerga a igreja, a fé e a batalha espiritual em sua essência mais profunda. Antes de mergulharmos nesse mistério bíblico, aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que revela verdades escondidas nas Escrituras e em nosso mundo espiritual. A frase "As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja" está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus pronuncia essas palavras logo após uma das declarações mais importantes do Novo Testamento, quando Pedro reconhece que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é o marco de uma nova era. Jesus então responde com uma afirmação poderosa que se tornaria uma rocha para a fé cristã. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas há algo curioso aqui. Quando pensamos em portas, nossa mente costuma associá-las a estruturas defensivas, não ofensivas. Portas não atacam, portas protegem. Então, por que Jesus menciona portas do inferno como algo que não prevalecerá contra a igreja? A resposta está nas entrelinhas. Jesus não está falando de uma igreja acuada, com medo, se defendendo do mal. Pelo contrário, ele fala de uma igreja em avanço, marchando contra as trevas, quebrando cadeias, libertando cativos e invadindo os territórios mais escuros do mundo espiritual. As portas do inferno representam os limites do império das trevas. E o que Cristo diz é que esses limites não resistirão ao avanço da sua igreja. Você já parou para pensar que quando vive sua fé com coragem, você está participando dessa guerra santa? Que sua oração, seu testemunho, sua resistência contra o pecado é, na verdade, um ataque direto às fortalezas do inferno? Então, por que muitos ainda vivem como se estivessem perdendo? Para entender a profundidade dessa promessa, precisamos compreender o conceito de inferno que Jesus usou. A palavra original no texto grego é Hades, uma referência não apenas a um lugar de tormento, mas a um reino, uma estrutura organizada do mal. Na mentalidade judaica e greco-romana da época, o Hades era visto como uma prisão espiritual, um domínio das almas, onde a morte reinava. Então, quando Jesus diz que a igreja triunfará sobre o Hades, ele está declarando que a fé verdadeira rompe até as barreiras da morte. E que nenhuma prisão espiritual será forte o suficiente para impedir o avanço do reino de Deus. É nesse ponto que precisamos fazer uma pausa e refletir. A Igreja de Cristo não é uma instituição feita apenas de paredes e doutrinas. Ela é um corpo vivo, formado por homens e mulheres como eu e você, que escolheram carregar a luz, mesmo quando o mundo tenta apagá-la. Cada cristão comprometido representa uma parte dessa igreja que avança contra as trevas. E essa promessa não é apenas coletiva, ela também é pessoal. Quando você se mantém firme em meio à perseguição, quando você escolhe o caminho da verdade em vez da conveniência, quando você perdoa onde o ódio domina, você se torna o cumprimento vivo dessa promessa. Mas por que essa afirmação?
de Jesus continua tão relevante hoje? Porque o inferno, com todas as suas estratégias, continua tentando dominar o mundo, seja por meio da corrupção moral, do relativismo, da descrença, da violência, da cultura do medo. As portas do inferno continuam sendo erguidas nos corações das pessoas, nas instituições e até dentro de igrejas frias e sem vida. E é justamente por isso que a mensagem de Cristo precisa ser relembrada. A verdadeira igreja não será vencida. Ela continuará avançando, derrubando essas portas com a força da fé, da palavra e do Espírito Santo. A guerra não terminou. Na verdade, ela se intensifica a cada geração. E enquanto muitos acham que o mal está vencendo, a promessa de Cristo continua viva. Nada poderá deter o avanço da sua igreja, nem a morte, nem o pecado, nem o próprio inferno. E o mais incrível é saber que essa promessa não foi feita para instituições religiosas ou sistemas organizacionais. Ela foi feita para aqueles que reconhecem a Cristo como o Filho do Deus vivo. Para esses, a vitória é certa. Não porque sejam fortes por si mesmos, mas porque foram chamados a participar de um plano eterno que já foi vencido na cruz. A promessa de Jesus ganha ainda mais força quando observamos o contexto espiritual no qual foi feita. Ele não escolheu qualquer lugar para declarar essas palavras. Estava com os discípulos em Cesareia de Filipe, um território conhecido por ser repleto de simbolismos pagãos, idolatria e rituais ligados a divindades como Pan, o deus da natureza selvagem. Ali existia uma caverna que os antigos acreditavam ser a própria entrada para o Hades. Era, literalmente, chamada de Porta do Inferno. E foi exatamente naquele cenário sombrio que Jesus declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso não foi coincidência. Foi um ato calculado, simbólico e profético. Jesus estava dizendo com todas as letras: não importa onde o mal esteja estabelecido, não importa quão enraizado ele pareça, minha igreja vai triunfar. E isso não apenas em lugares físicos, mas em territórios emocionais, espirituais e mentais. Em outras palavras, mesmo que as trevas pareçam ter domínio absoluto sobre uma pessoa, uma família ou uma cidade, a luz do Evangelho pode romper essas estruturas e estabelecer o reino de Deus. Você consegue perceber a profundidade dessa declaração? Jesus não está apenas falando de resistência, está falando de ofensiva. A igreja não foi chamada para se esconder, mas para marchar. E essa marcha é feita em oração, santidade, justiça e amor. É por isso que o inimigo teme tanto a verdadeira igreja. Não por seu poder humano, mas porque ela carrega dentro de si o Espírito de Deus, aquele que venceu a morte, que ressuscitou, que reina sobre tudo. Você já se perguntou por que tantas vezes sua vida espiritual enfrenta ataques tão intensos justamente quando você decide se posicionar por Cristo? Talvez seja porque naquele momento você começou a bater nas portas do inferno e elas não vão se abrir facilmente. Mas a promessa é clara: elas também não vão resistir por muito tempo. Quando voltamos ao Antigo Testamento, percebemos que essa ideia de conflito espiritual já era anunciada. Os profetas, os reis, os salmistas, todos viviam em meio a batalhas espirituais. Elias, por exemplo, confrontou os profetas de Baal em um embate direto entre luz e trevas. Davi lutou contra Golias, símbolo do orgulho e da força humana que tenta se sobrepor à vontade de Deus. Moisés enfrentou os magos do Egito. Todas essas histórias não são apenas eventos históricos, mas figuras proféticas da guerra espiritual que a igreja enfrentaria no futuro.
Essas guerras antigas nos ensinam que o poder de Deus sempre se manifesta quando seu povo se posiciona com fé. E que, mesmo quando tudo parece perdido, quando o inimigo parece mais forte, há uma força maior que se levanta, a força do Deus que nunca perdeu uma batalha. Mas o que dizer das portas do inferno em nosso tempo? Como elas se manifestam? Talvez hoje elas não sejam cavernas de pedra ou ídolos pagãos, mas sim ideologias que tentam calar a fé. Correntes de pensamento que zombam do cristianismo, sistemas que legalizam o pecado e desprezam a verdade bíblica. As portas do inferno hoje se disfarçam de modernidade, relativismo, cultura do cancelamento, distração espiritual, vícios disfarçados de liberdade, entretenimento tóxico e até dentro de comunidades cristãs mornas e descomprometidas. Essas portas estão por toda parte. E a única força capaz de desmoroná-las é a da igreja que vive o evangelho genuíno. A igreja que não se vende, não se corrompe, não negocia princípios. A igreja que ora, jejua, estuda a palavra e vive o que prega. Essa sim carrega o martelo da verdade que despedaça cadeias e abre caminho onde não havia saída. E se você está se perguntando se é possível viver esse tipo de fé hoje em dia, a resposta é sim. Mas isso exige coragem, exige renúncia, exige que você reconheça que há uma guerra acontecendo e que você está no meio dela, queira ou não. A neutralidade nesse contexto é uma ilusão. Ou você está avançando com a igreja, ou está sendo empurrado pelas sombras. Há um chamado urgente para que cada cristão compreenda sua posição nessa batalha. Não é tempo de viver um cristianismo superficial. Não é tempo de calar quando a verdade precisa ser dita. Não é tempo de se esconder atrás de uma fé nominal. É tempo de viver como parte da igreja que marcha sobre as trevas. Talvez você esteja se sentindo fraco, indigno, incapaz. Mas lembre-se, a força não vem de você, vem dele. A vitória foi conquistada na cruz e sua parte é apenas permanecer. Resistir, crer, avançar, mesmo com medo, mesmo com dor, porque a promessa permanece. As portas do inferno não vão resistir ao avanço daqueles que carregam a presença de Deus. E por mais que o mundo tente redefinir o que é certo e errado, a palavra de Deus permanece imutável. O que Jesus disse há mais de 2000 anos ainda é verdade hoje, e será amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. À medida que caminhamos para o fim desta jornada, uma pergunta ecoa com ainda mais força. O que significa, de fato, viver como parte da igreja que as portas do inferno não podem deter? Essa não é apenas uma promessa a ser compreendida. É um estilo de vida a ser encarnado, uma mentalidade a ser cultivada, uma missão a ser assumida. Não importa quão sombrios sejam os tempos, quão ferozes sejam os ataques ou quão desgastados nos sintamos. A promessa continua firme, inabalável como uma rocha. A igreja verdadeira prevalecerá. Mas o que é essa igreja? É importante esclarecer que não estamos falando de placas denominacionais ou estruturas físicas. A igreja da qual Cristo fala é composta pelos que o seguem com verdade e inteireza de coração. Homens e mulheres que decidiram pagar o preço da santidade, que renunciaram ao conforto para viver o propósito. São esses que carregam a chama que o inferno não pode apagar. E nesse cenário, os últimos dias ganham contornos ainda mais intensos. As Escrituras nos alertam que, nos tempos finais, haveria uma intensificação das trevas. Falsos mestres surgiriam, o amor de muitos esfriaria e a perseguição se tornaria mais feroz. Em Apocalipse, vemos a figura da besta tentando destruir os santos. Mas mesmo diante de todo esse caos escatológico, uma coisa permanece clara.
o povo de Deus não será vencido. Eles vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É aqui que precisamos cravar a verdade em nosso coração. A igreja que não será vencida é aquela que não negocia sua fé. E essa igreja está sendo moldada agora, não apenas nas grandes catedrais, mas nos quartos de oração, nas pequenas congregações esquecidas, nas reuniões secretas em países onde o evangelho é proibido, nos lares onde mães oram por filhos desviados, nos lugares onde ninguém vê, mas onde o céu se move. Você está vivendo como alguém que acredita nessa promessa ou tem se contentado em ser um espectador da fé? Porque há uma diferença enorme entre assistir à batalha e lutar nela. Deus está chamando soldados, guerreiros, intercessores, vozes que não se calam, corpos que não recuam. E o chamado está ecoando agora mesmo. A beleza dessa promessa é que ela não depende de grandes números ou de forças humanas. Um coração em chamas é mais poderoso que 1000 vozes frias. Uma oração sincera, feita na solidão da madrugada, pode derrubar fortalezas que resistiram por séculos. E uma alma disposta pode incendiar uma geração inteira. A moral da história é clara. Não subestime o poder de uma fé viva. Não importa o quanto o mundo mude, quantas leis sejam aprovadas contra os princípios bíblicos, ou quantas vozes tentem ridicularizar os valores do reino. A promessa continua, a igreja permanece, e as trevas, essas, cedo ou tarde, caem diante da luz. A nossa geração está diante de um desafio sem precedentes. A banalização do mal se tornou entretenimento. A mentira ganhou status de verdade. A moral foi relativizada. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus continua buscando corações dispostos. Não os perfeitos, mas os quebrantados. Não os populares, mas os disponíveis. Porque a vitória da igreja não virá dos holofotes, mas do altar. Não virá da fama, mas da fidelidade. Portanto, se você se sente pequeno, fraco e irrelevante, saiba que é justamente em pessoas assim que Deus costuma fazer morada. Pedro era impulsivo, Paulo um perseguidor, Maria Madalena marcada por demônios. E ainda assim todos eles se tornaram colunas da fé. Por quê? Porque creram, porque aceitaram a convocação, porque permitiram que a luz triunfasse dentro deles. A grande mensagem que Jesus deixou ao declarar que as portas do inferno não prevalecerão não é apenas de advertência contra o mal, mas uma convocação à ousadia. É uma mensagem que atravessa séculos, enfrentando impérios, perseguições, regimes, filosofias, e ainda ressoa, intacta, nos corações que não se curvaram. E você, está pronto para carregar essa tocha? Para se levantar contra as estruturas do inferno em sua casa, sua cidade, sua geração? Está pronto para ser parte ativa dessa igreja invencível? Porque se estiver, saiba, nada poderá te parar. Finalizamos este vídeo com uma reflexão que precisa ecoar em sua alma. Não tenha medo das trevas. Tenha medo de viver uma fé tão fraca que não incomoda o inferno. Porque a verdadeira igreja, a que o inferno teme, não é a que apenas canta e prega, é a que vive o evangelho com autoridade, com integridade, com poder. Essa é a igreja que avança, que conquista, que resgata, que cura, que transforma, que vence. Essa é a igreja de Cristo. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.